Episiotomia. Por que ela não deve ser feita de forma rotineira? Durante muitos anos, a episiotomia, aquele corte realizado no momento do parto, no canal vaginal e no períneo, foi ensinado como um procedimento quase que obrigatório no parto vaginal. A ideia era que esse corte evitaria lacerações perineais graves, protegeria o assoalho pélvico e facilitaria a saída do bebê. Hoje, a gente sabe, com base nas melhores evidências científicas, em evidências científicas robustas, que isso não é verdade. Grandes revisões sistemáticas mostraram que a realização da episiotomia de rotina, ela não é benéfica, ela pode trazer mais malefício do que benefício. Quais são essas complicações que podem ocorrer em razão de se fazer episiotomia de rotina? Entre os problemas a gente tem maior dor no pós-parto, maior perda sanguínea durante o parto, maior risco de infecções, maior chance de lacerações graves, inclusive envolvendo o esfíncter anal, uma recuperação mais lenta da mulher no pós-parto. Ou seja, o corte que antes a gente acreditava ser protetor, ele pode paradoxalmente aumentar o trauma perineal. Por esse motivo, as principais diretrizes internacionais hoje recomendam evitar esse corte, evitar a episiotomia de rotina. Bom, e o que fazer para prevenir as lacerações graves durante o trabalho de parto? Primeiro, durante o pré-natal, é importante que essa mulher faça fisioterapia perineal. Num primeiro momento, a fisioterapia ela vai trabalhar o tônus da musculatura. Depois vai trabalhar a flexibilidade da musculatura. E no trabalho de parto, existe uma forma de assistir o parto para se evitar o trauma perineal, para se evitar lacerações mais graves. A gente sabe quais as posições que, em geral, beneficiam a mulher. A gente orienta a mulher a experimentar algumas posições no trabalho de parto para a gente ver se, por acaso, ela se sente mais confortável com uma e com outra. E na hora do período expulsivo, na hora que a cabecinha do bebê está passando ali, coroando, que a gente fala, a gente já está visualizando a cabecinha do bebê ali saindo pela vagina, a gente orienta essa mulher a não fazer força muito grande. A gente orienta até na hora da contração ela assoprar, que isso diminui aquela força no período expulsivo. Outra coisa é a gente evitar puxos dirigidos. O que é? Orientar a mulher a fazer força na hora do período expulsivo. Quando essa mulher está sob efeito de analgesia peridural, pode às vezes acontecer da gente precisar mostrar para ela um momento que ela está tendo contração, para ela fazer força concomitantemente à contração uterina. Mas essa força, ela tem que ser uma força leve. O desprendimento do bebê, ele tem que ser leve, ele tem que ser lento, evitar puxar o bebê. A assistência ao trabalho de parto é quase hands-off. E a gente sabe que algumas posições favorecem mais e outras favorecem menos. A gente sabe, por exemplo, que o parto no banquinho, em geral, lacera-se mais do que o parto numa posição lateralizada. Um parto na água, em geral, lacera-se menos. Mas claro que ali no contexto, durante o trabalho de parto, a gente deve fazer com que a mulher tenha liberdade de posição, que ela possa experimentar qual posição que ela se sente mais confortável e qual a posição que não vai ocorrer um desprendimento muito rápido desse bebê. Enfim, a gente sabe que nos centros onde se tem as melhores assistências, as assistências obstétricas, elas são baseadas nas melhores evidências científicas, a gente não encontra uma taxa maior do que 10% em realização de episiotomia.